Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado para o universo DC. Capítulo 51. O sistema de metrô abandonado de Gotham se estendia como as veias esquecidas da cidade, uma rede de desolação sob as ruas movimentadas. Armado com uma lanterna e acompanhado pelo chiuriar ocasional do meu companheiro roedor Hatigan, desci para o abismo mal iluminado, meus passos ecoando pelos túneis esquecidos. As alegrias do submundo de Gotham. Não o temido nível do esgoto, mas bem perto disso murmurei, afastando as teias de aranha que se agarravam às franjas do meu moletom. Hatigan mexeu os bigodes, emitindo uma tagarelice indiferente como se dissesse, poderia ser pior. Lancei-lhe um olhar cético. Pior? Este lugar é praticamente um reino de roedores. Navegando pelo espaço escuro confinado, continuei meu monólogo. Nada de jacarés mutantes, nada de palhaços assassinos. Só nós e os ratos. Fantástico. O chiurear de Hatigan soou como uma risada fraca. Pelo menos o cheiro não é tão ruim. Pequenas vitórias, murmurei, minha lanterna revelando as paredes cobertas de grafite e os restos enferrujados de uma era passada. O correr distante dos ratos adicionou uma trilha sonora inquietante à minha expedição solitária. Por que o Senhor Frio teve que escolher um local tão charmoso para seu esconderijo? Reclamei, dando um passo exagerado sobre uma poça que parecia suspeitamente escura. Hatigan brincou. Talvez ele aprecie o ambiente vintage. Suspirei. Vintage, claro. Claro, o maldito rato apreciaria este lugar. Os túneis se retorciam e viravam, como um labirinto projetado para confundir até os exploradores urbanos mais experientes. Minha lanterna ocasionalmente captava o brilho de olhos reflexivos, a população de ratos nos observando com interesse moderado. Hatigan emitiu um chiurear divertido, aparentemente saboreando minha resposta aos seus companheiros peludos. Lancei-lhe um olhar penetrante. Você está gostando muito disso, não é? Acusei o rato, e recebi um chiurear evasivo em resposta. Pensando bem, você sempre foi tão falante, murmurei, coçando a cabeça ao perceber que essa poderia ser a conversa mais longa que já tive com um roedor atrevido. Hatigan normalmente se comunicava comigo por meio de uma série de chitters, e eu tinha que decodificá-los como uma linguagem enigmática baseada em roedores, usando uma mistura de interpretação de tom e linguagem corporal. Mas naquele momento estranho, foi como se ele tivesse atualizado para o Rodentese 2.0 e de repente, eu entendi quase tão claramente como se estivéssemos conversando em inglês. Então lá estávamos nós, meu amigo rato soltando uma sequência de chitters que basicamente gritavam. Não comece a pensar que este é o novo normal. Este método de bate-papo é totalmente exaustivo. Cocei a cabeça com aquela declaração enigmática. É como tentar se adaptar à sua forma de rato ou algo assim? Arrisquei, e Hatigan disparou de volta um chitter que se traduzia em quase o suficiente. Bom, pelo menos eu estava por perto. Não consegui deixar de rir. De todas as opções, por que você decidiu ser um rato? Sem ofensa, mas não é a melhor escolha para muitos, sabia? Eu sondei, sempre curioso sobre toda essa coisa de transformação animal. Os murmúrios de Hatigan zumbiam pelo ar novamente, e a tradução era, não foi minha primeira escolha. Mas considerando as circunstâncias, foi o ser vivo menos ameaçador e mais inteligente que consegui encontrar quando fui arrastado para este mundo. Arrastado? Pensei, coçando a cabeça. Então, eles basicamente sequestraram você e te jogaram neste mundo com sua permissão. O pensamento não tinha passado pela minha cabeça até agora, mas o sistema deve ter arrebatado Hatigan de algum paraíso de ratos. Aqui estava eu, dando-lhe um tapa no nariz, completamente alheio ao fato de que ele poderia ter uma família de ratos ansiosamente esperando seu retorno. Agora eu meio que me sinto um babaca. Hatigan me surpreendeu balançando a cabeça, emitindo uma série de chiureios que se traduziam aproximadamente em, eu não fui arrastado aqui contra a minha vontade. Fui questionado, e mal me deram um momento para responder, então pensei, por que não? Bem, essa foi uma reviravolta na trama. Dei a ele um olhar questionador, ou pelo menos minha melhor aproximação de um. Entendo, mas você se arrepende? Sondei, genuinamente interessado na perspectiva do roedor. Com o que parecia diversão brilhando em seus olhos brilhantes, Hatigan respondeu, não. Você é divertido o suficiente, e se as coisas ficarem muito chatas, eu sempre posso pular para o vazio. Eu assenti, entendendo sua lógica de rato. Retornar ao vazio, hein? Ecoei, ponderando as reflexões cósmicas de um filósofo rato. Vai ser meio solitário sem você pegando uma carona no meu ombro se você for embora algum dia. Mas ei, se é isso que você quer, quem sou eu para impedi-lo? Um suspiro escapou de mim, misturando-se ao murmúrio do metrô abandonado. Os comentários de Hatigan foram traduzidos aproximadamente como, não irei embora tão cedo. Ele então me lançou um olhar de desprezo, como um rato, antes de disparar outra rodada de comentários que praticamente gritavam. Mas quem pediu sua opinião, afinal? Eu podia sentir minhas sobrancelhas se contraindo e um toque de nariz iminente se aproximando. Mas meus planos foram interrompidos quando meus olhos avistaram uma rachadura literal na parede do metrô, larga o suficiente para uma pessoa passar. Bem, olhe só isso, eu sorri. Parece que pegamos um resfriado. Nos confins mal iluminados de seu esconderijo secreto, o Senhor Frio estava em frente à câmara criogênica que abrigava sua amada esposa, Nora. Sua figura serena estava envolta na cápsula de vidro, suspensa em um sono congelado. Victor Freese, vestido com seu icônico traje criogênico, olhou para ela com uma mistura de ternura e determinação. Depois de uma série de assaltos e trabalhos meticulosos, ele finalmente acumulou fundos suficientes para sustentar sua pesquisa por um ano inteiro. O equipamento zumbia suavemente e a névoa congelante envolvia a forma de Nora enquanto Freese sussurrava promessas de cura. Sua mão enluvada se estendendo para acariciar
acariciar ternamente a superfície fria da cápsula criogênico. Mais um ano, meu amor. Eu prometo que encontrarei uma maneira de salvá-la, ele prometeu em uma voz que ecoava angústia e esperança. No entanto, o momento de consolo foi quebrado por alarmes estridentes, abruptamente perfurando o covil silencioso. A cabeça de Freeze virou-se rapidamente em direção à entrada, seus olhos cheios de uma mistura de angústia e raiva. Por quê? Ele resmungou friamente. Porque eles não podem deixar a mim e minha amada em paz. Com as mãos cerradas em punhos, Freeze recuperou sua arma criogênica do lugar de descanso. O brilho azul da arma lançou uma luz assustadora em sua expressão determinada. Com um último olhar triste para Nora, ele marchou em direção à entrada, pronto para confrontar os intrusos que ousassem perturbar o frágil santuário que ele havia construído para a mulher que amava. Esgueirando-me pela entrada escondida, me vi no covil escondido do Senhor Frio, um santuário selado que não se incomodou em aparecer em nenhum mapa. A atmosfera era fria o suficiente para fazer seus dentes baterem, e dispositivos de alta tecnologia adornavam o lugar, emitindo uma vibração de ficção científica. Luzes azuis fracas lançavam um brilho sobrenatural, e câmaras criogênicas estavam espalhadas como sentinelas silenciosas. O zumbido das máquinas e a névoa misteriosa pairando no ar criavam um ambiente inquietante, enfatizando a seriedade da busca de Freeze. Enquanto eu navegava cautelosamente, cada passo parecia ecoar no espaço frio e metálico. As paredes estavam forradas com engenhocas estranhas, cujo propósito era conhecido apenas pelo próprio gênio congelado. Era como vagar pelo cenário de um thriller gelado de alto orçamento. Em meio à tecnologia avançada, senti uma queda repentina na temperatura, e o covil se transformou em um labirinto gelado. Lasers azuis cruzavam a área, adicionando uma camada de complexidade à minha exploração. Navegando por eles, não consegui me livrar da sensação de que eu era um convidado indesejado no domínio pessoal de Freeze, o que provavelmente era verdade, para ser justo. O coração do covil se revelou, e o ar ficou de gelar os ossos. O chão estava congelado, e os dispositivos pareciam pulsar com vida própria. Assim que pensei que tinha controle sobre os arredores, um congelamento profundo e inesperado me pegou desprevenido. O gelo envolveu a parte inferior do meu corpo, e antes que eu pudesse reagir, o próprio homem apareceu. O Senhor Frio ficou de pé, sua arma criogênica pronta, e apontou diretamente para mim. Você não deveria estar aqui, ele declarou, seu tom uma mistura de frustração e raiva. Capítulo 52. Hatigan fez uma saída dramática do meu ombro, dando ao Senhor Frio um olhar que gritava, vou morder seu nariz. Eu tive que rapidamente bancar o mediador. Calma aí, Hatigan. Somos convidados indesejados. É natural que não tenhamos uma recepção calorosa, eu ri, tentando acalmar tanto o cientista gelado quanto o rato atrevido. Estranhamente, o escudo mágico do meu véu guardião me manteve confortável, e eu não senti o frio, mas eu não conseguia movê-las um centímetro. Ah bem, essa é outra fraqueza a ser notada para minha barreira, eu acho. De frente para o Senhor Frio, levantei minhas mãos, visando uma rendição não ameaçadora. Ei, Senhor Frio, não estou aqui para causar problemas, assegurei a ele. A arma criogênica oscilou um pouco, mas continuou apontada na minha direção geral. Quem é você? E como me encontrou aqui? Ele perguntou com desconfiança, me olhando de cima a baixo. O nome é Mika Foster. Quanto ao como não importa e é melhor não dizer de qualquer maneira, brinquei, ganhando uma carranca gélida. Sem me deixar abater, continuei. O que importa é que posso ajudar você a salvar sua esposa, Nora, declarei, tentando descongelar a situação com um toque de charme. O Senhor Frio soltou um escárnio cínico. E o que você sabe sobre a condição da minha amada? Ele desafiou, sua voz pesada de frustração. Estou procurando uma cura para a doença dela há anos, e mal consegui fazer um arranhão, ele lamentou, seu comportamento gélido revelando um lampejo de desespero. Eu encontrei seu olhar com confiança inabalável. Posso não ter todas as respostas, mas acredite em mim, tenho alguns truques impressionantes na manga, assegurei-lhe, tentando injetar algum otimismo na atmosfera gelada. Diga-me o que a aflige, e eu prepararei uma poção ou uma pílula que a fará dançar num piscar de olhos, prometi, com um sorriso se espalhando pelo meu rosto. O que você tem a perder, certo? Só me dê uma chance, insisti, meu tom tão persuasivo quanto minhas habilidades podiam torná-lo. Não era só conversa, com o arsenal do sistema à minha disposição, eu poderia invocar uma cura para praticamente qualquer doença, desde que tivesse pontos para isso. Criar um remédio personalizado seria muito mais eficiente do que uma abordagem única para todos. O Senhor Frio fez uma pausa, seu olhar penetrante. E se não funcionar? Ele questionou, seu ceticismo palpável. Meu sorriso se alargou sem me deixar abater. Confie em mim, vai dar certo. Mas se por alguma estranha reviravolta do destino não der, tem um plano B, eu o tranquilizei, minha confiança inabalável. Com um movimento deliberado, levantei meu braço, as sombras girando em torno dele como um manto. Conforme elas se dissipavam, revelei a caixa paterna que adquiri das profundezas da Floresta Negra. Eis a caixa paterna, tecnologia apocaliptana capaz de realizar alguns milagres sérios, incluindo manipulação celular, declarei, apresentando o dispositivo a ele como um bem precioso. Os olhos do Senhor Frio se arregalaram em reconhecimento. Nora Fries, sua esposa, sofria de uma forma rara e incurável de câncer. Não era preciso ser um gênio para ver o potencial de um dispositivo que poderia mexer com células em um nível fundamental. Se você tivesse acesso a um dispositivo tão milagroso, por que não apresentá-lo primeiro, em vez de fingir que é um milagre, como um charlatão? Perguntou o Senhor Frio, ofendido e confuso. Não sou vendedor de óleo de cobra, amigo, retruquei, lançando-lhe um olhar levemente ofendido. Estou confiante de que o remédio que forneço resolveria o problema. Mas eles são um pouco caros, e acredite em mim, eu teria preferido começar com a caixa paterna, expliquei com um suspiro cansado.
A questão é que não tenho a mínima ideia de como operar essa maldita coisa e embora a manipulação celular faça parte de seu arsenal, provavelmente será necessário algum ajuste fino para atingir e eliminar especificamente aquelas irritantes células cancerígenas, concluí, esfregando a nuca, frustrado. Entendo. No entanto, acho a noção de tais curas milagrosas um tanto ridícula, comentou o Senhor Frio, com um tom marcado pelo ceticismo. Não pude deixar de rir mentalmente do comentário dele. O Senhor Frio, além de sua dedicação inabalável para salvar sua esposa, tinha uma reputação de orgulho. Fazia sentido que ele se recusasse a pensar em um estranho inventando uma cura que pudesse alcançar em instantes o que ele lutou por anos. A caixa do pai, no entanto, é uma história diferente. Senhor Frio refletiu, sua expressão contemplativa. Entregue-a, e eu deixarei você sair daqui com sua vida, ele acrescentou, um frio palpável entrelaçando suas palavras. Dessa vez, não consegui conter a risada borbulhando dentro de mim. Não funciona bem assim, respondi, apertando mais a caixa paterna até que ela desapareceu em uma nuvem de sombras. Se você quiser colocar as mãos naquele objeto alienígena, terá que jogar de acordo com minhas regras, acrescentei, enquanto as sombras se aglomeravam ao meu redor, destruindo o invólucro de gelo ao redor das minhas pernas. Do jeito frio que está então, Senhor Frio declarou, nivelando sua arma criogênica para mim e liberando uma explosão congelante. Eu pulei para trás bem a tempo, evitando por pouco os tentáculos gelados que invadiam o chão onde eu estava momentos atrás. Trocadilhos frios, sério? Murmurei baixinho com uma risada, embora tenha parado ao avistar Hatigan, pronto para atacar o Senhor Frio. Fique fora dessa, Hatigan. Deixe-me dar ao Senhor Frio uma lição de boas maneiras que ninguém mais ousou dar, instruiu o roedor mal-humorado, estalando os dedos em antecipação. Menos de 5 minutos depois, eu estava rindo ao ver o Senhor Frio ajoelhado no chão, com a frustração estampada em cada linha do seu rosto. Nosso confronto estava longe de ser lendário, para dizer o mínimo. Claro, sua arma criogênica e granadas de gelo eram irritantes pra caramba, e ele as empunhava com precisão calculada, mas era só isso. Enquanto isso eu tinha uma barreira invisível, uma força que beirava o sobre-humano, poderes para manipular sombras e uma bota que me fazia sentir como o primo distante do Flash do corredor de liquidação. Ele conseguiu me atrasar um pouco com seu chão coberto de gelo, o movimento clássico contra qualquer aspirante a velocista. Embora eu admita que me chamar de velocista é um pouco exagerado, mas mesmo sem a super velocidade, eu tinha truques suficientes na manga para mantê-lo na dúvida. No final, alguns golpes bem colocados foram tudo o que foi preciso para danificar seu traje, e ele desmoronou no chão, incapaz de continuar a luta. Você deixou claro seu ponto. O Senhor Frio cuspiu, sua voz pingando irritação. Diga suas condições. Ele rangeu os dentes, cerrados de frustração. Não pude deixar de sorrir com sua aceitação relutante. Viu, não foi tão ruim, foi, brinquei, oferecendo-lhe um sorriso enquanto me aproximava, estendendo minha mão para ajudá-lo a se levantar. O que eu quero é simples, quero você no meu time, esclareci, meu tom casual, mas firme. As sobrancelhas do Senhor Frio se ergueram em descrença. Você quer que eu seja seu lacaio? Ele zombou, olhando minha mão estendida com cautela. E por que eu concordaria com uma oferta tão ridícula? Ele rebateu, seu ceticismo evidente. Quem iria querer você como um lacaio? Eu espelhei seu escárnio, mantendo contato visual. Nós já estabelecemos que eu supero você em combate, eu apontei com naturalidade. E eu não estou no mercado para um lacaio para fazer meu trabalho sujo. Sem ofensa eu adicionei, com um encolher de ombros. O Senhor Frio me olhou com um brilho suspeito nos olhos. Então o que exatamente você está propondo? Ele perguntou, seu tom cauteloso. Exatamente o que eu disse. Quero que você trabalhe para mim, reiterei, exalando audivelmente. Mas não do jeito típico de lacaio vilão. Estou lhe oferecendo um emprego legítimo, esclareci, gesticulando em direção à minha mão estendida. O Senhor Frio finalmente cedeu, segurando minha mão firmemente enquanto eu o ajudava a se levantar. E que trabalho você daria para um criminoso procurado como eu? Ele perguntou, seu tom cauteloso, mas curioso. Dei-lhe um largo sorriso, cheio de confiança. Estou no processo de lançar uma empresa e tenho todo o capital alinhado, comecei, meu entusiasmo palpável. E eu certamente poderia usar uma mente brilhante como a sua para liderar o departamento de P&D, continuei, acenando para ele. Naturalmente, também vou ajudar você a reformular sua imagem pública e virar uma nova página. Continuei, trabalhando minhas habilidades de atuação e persuasão ao máximo. Definitivamente não irei embora até amarrá-lo na minha carruagem. Capítulo 53. Caminhando pelo sistema de metrô mal iluminado, eu me vi surpreendentemente bem-humorado, os ecos do meu zumbido ricocheteando nas paredes úmidas. Os ratos correndo por aí não me incomodaram. Eles eram apenas espectadores neste teatro subterrâneo. As negociações com o Senhor Frio tinham ocorrido sem problemas, e nós tínhamos chegado a um acordo. Ele se juntaria à minha equipe e, em troca, eu lhe daria os meios para salvar sua esposa. Simples o suficiente, certo? Exceto pela parte em que ele tentou me explodir com sua arma criogênica, mas ei, pequenos detalhes. Enquanto eu navegava pelos túneis labirínticos, pensamentos de limites e consequências dançavam em minha mente. Embora Freese quisesse que eu deixasse a caixa paterna com ele, eu recusei por enquanto. Francamente, eu estava totalmente a favor. Eu não tinha ideia de como operar a coisa, e Freese era provavelmente a melhor aposta para desvendar seus segredos. No entanto, sua tentativa de roubá-la de mim não caiu bem, e eu não podia deixar isso passar. Limites eram cruciais, especialmente ao lidar com alguém tão perigoso quanto Freese. Ao entrar na estação de metrô, pronto para subir à superfície, congelei diante da visão diante de mim. Uma figura espreitava nas sombras. Sua silhueta era uma presença ameaçadora contra as luzes bruxuleantes.
A figura, uma silhueta imponente com orelhas pontudas inconfundíveis, estrategicamente se posicionou em um pedaço de luz fraca, projetando uma sombra imponente. As lentes brancas de sua máscara brilhavam com uma intensidade assustadora. Ao avistá-lo, não pude resistir a um sorriso irônico. Você sempre opta pela iluminação dramática, ou ela só te segue para causar efeito? Brinquei, meu tom misturado com diversão. De qualquer forma, parece que você está se esforçando demais, acrescentei, balançando a cabeça diante do absurdo de tudo isso. Imperturbável com minha tentativa de humor, a figura permaneceu estoica. O que você está fazendo aqui? Batman perguntou calmamente. Arqueei uma sobrancelha, nada impressionado. Bem, já que você está aqui, espreitando nas sombras como a própria noite, imagino que você me seguiu e até ouviu todo o meu bate-papo com Freeze e respondi com naturalidade. Então, por que se incomodar em perguntar? O olhar silencioso do Batman tentou me atingir, mas eu respondi com um sorriso. O lendário olhar de morcego pode intimidar a maioria. No entanto, eu não estava prestes a me intimidar, sabendo que olhar era tudo o que ele podia fazer agora. Eu não fiz nada de errado, e o Batman não faria algo tão ridículo como começar uma briga comigo só por ter uma conversa com um vilão condenado. No final, Batman pareceu abandonar suas tentativas de me intimidar com seu olhar. Você não está um pouco relaxado demais? Ele questionou, estreitando os olhos em suspeita. Não pude deixar de soltar uma risada genuína com seu comentário. O que mais eu deveria fazer? Surtar? Correr? Retruquei. Eu me certifiquei de não estar sendo seguido, mas este é seu território, afinal. Imaginei que você teria suas maneiras de me rastrear sempre que quisesse, expliquei com um encolher de ombros indiferente. Além disso, eu não fiz nada de errado, então por que se preocupar? Na verdade, você poderia dizer que estou lhe fazendo um favor, acrescentei confiantemente. Pode ter sido um truque de luz ou minha própria imaginação, mas eu poderia jurar que vi um esboço de sorriso surgir no canto da boca do Batman antes que ele desaparecesse completamente. Você mentiu para a Liga da Justiça. Você sabe mais do que está deixando transparecer, Batman acusou com tom firme. Eu respondi com um simples encolher de ombros, nem confirmando nem negando sua acusação. Siga-me, ele ordenou, virando-se e indo em direção à saída da estação de metrô. Enquanto eu observava se afastar, um escárnio ameaçou escapar dos meus lábios. Segui-lo? Como se ele fosse meu chefe. Mas antes que eu pudesse expressar meus pensamentos, Batman parou e falou. Vou deixar você dirigir o Batmóvel, ele declarou. E era tudo o que eu precisava ouvir. Para onde, chefe? Respondi com um sorriso ansioso. Quando assumi o volante do Batmóvel, a emoção de dirigir um veículo tão icônico tomou conta de mim. Meus olhos se moveram rapidamente entre a estrada à frente e a variedade de botões e mostradores adornando o painel, cada um aparentemente implorando para ser pressionado. A vontade de se entregar a alguma diversão improvisada de apertar botões era quase irresistível. Mas antes que eu pudesse ceder à tentação, senti o peso do olhar do Batman me perfurando do banco do passageiro. Sua expressão severa me alertou contra quaisquer ações precipitadas, e não pude deixar de engolir o impulso de começar a apertar botões aleatoriamente como uma criança em uma loja de doces. Com um suspiro relutante, concentrei minha atenção de volta na estrada, resistindo à atração magnética dos controles do Batmóvel. Afinal, eu era um convidado aqui, e não seria bom aborrecer o Cavaleiro das Trevas com palhaçadas desnecessárias. Então, decidi aproveitar o emocionante passeio pelos arredores de Gotham, satisfeito em saborear a experiência sem causar problemas desnecessários enquanto seguia as coordenadas de GPS que o Batman havia colocado. A viagem foi tão silenciosa quanto um cemitério à meia-noite. Qualquer tentativa que eu fizesse de iniciar uma conversa era recebida com nada mais do que respostas monossilábicas do Batman, que parecia determinado a manter seu ar de mistério. Era como tentar falar com uma parede de tijolos, ainda que altamente intimidadora. Apesar do silêncio assustador e da sensação incômoda de ser levado ao desconhecido, não pude deixar de encontrar uma certa emoção na situação. Afinal, quantas pessoas poderiam se gabar de dirigir por Gotham City no Batmóvel? Era algo dos sonhos, ou pelo menos, o tipo de coisa que você esperaria ver em uma história em quadrinhos. Claro, alguns podem ter chamado isso de um caso clássico de perigo de estranhos, mas como um órfão que cresceu nos confins quentes do sistema de adoção, nunca recebi o memorando sobre evitar veículos de estranhos suspeitos. Além disso, era do Batman que estávamos falando, não de um idiota bigodudo oferecendo doces de uma van. À medida que nos aproximávamos do nosso destino, a paisagem começou a mudar, transitando da paisagem urbana familiar de Gotham para uma área mais acidentada e remota. As coordenadas do GPS nos guiaram por um caminho fora da estrada, serpenteando por densa folhagem até chegarmos ao pé de um penhasco imponente, sua superfície coberta de vegetação e musgo. Com facilidade praticada, Batman recuperou um elegante dispositivo de controle remoto das profundezas de seu cinto de utilidades. Quando ele o apontou para a face do penhasco e apertou um botão, a pedra áspera se abriu como uma porta de garagem automática, revelando uma passagem oculta esculpida no coração do penhasco. Meus olhos se arregalaram em descrença quando reconheci para onde estávamos indo. Isto é, murmurei baixinho, momentaneamente atordoado pela revelação. Rapidamente me recompus, tentando esconder minha expressão, mas estava claro que Batman havia notado minha reação. Então você sabe. Sua voz estava cheia de uma pitada de suspeita, como se ele finalmente tivesse confirmado uma suspeita antiga. Pego de surpresa, só consegui dar de ombros envergonhado em resposta enquanto guiava o Batmóvel pela abertura, descendo para as profundezas da Bacaverna. De pé dentro dos amplos limites da Bacaverna, Alfred Pennyworth exibia seu sorriso habitual enquanto observava o Batmóvel deslizando até parar, com seus motores zumbindo até parar suavemente.
Bandeja na mão carregada de refrescos e lanches, e com uma toalha pendurada no braço, ele se aproximou do banco do motorista, pronto para cumprimentar seu empregador. Estou agradavelmente surpreso. Você voltou cedo hoje, mestre BR. As palavras de Alfred falharam quando a porta se abriu, revelando não a figura familiar de Bruce Wayne, mas sim um jovem que ele nunca havia encontrado antes. Bem, eu estarei, Alfred comentou, seu tom carregando um toque de diversão enquanto ele estudava o visitante inesperado. Um novo rosto no Batmóvel. Você não é a clientela usual, é? O jovem encontrou o olhar de Alfred com um sorriso irônico. Desculpe desapontá-lo, mas não estou aqui pelos lanches, embora pareçam tentadores, então aceitarei sua generosidade, disse ele, pegando 2 biscoitos. Um para si mesmo, o outro para o rato vestido com realeza em cima de seu ombro. Alfred arqueou uma sobrancelha, sua curiosidade aguçada. E quem você pode ser, então? O sorriso do visitante se alargou. Vamos apenas dizer que sou um amigo do morcego, aqui para dar uma mão, ou uma pata se preferir, ele disse, fazendo o rato acenar para o mordomo. A confusão de Alfred aumentou, mas antes que ele pudesse expressar suas perguntas, Batman surgiu do banco do passageiro, cortando a tensão com sua presença. Alfred, este é Mika, Batman apresentou, sua voz carregando um toque de aprovação. Eu o trouxe aqui para discutir algo importante. O olhar de Alfred oscilou entre Mika e Batman, sua expressão uma mistura de perplexidade e intriga. Bem, parece que tenho muito o que recuperar. Bem-vindo à Bacaverna, meu jovem. Capítulo 54. Equilibrando a bandeja de refrescos com facilidade praticada, Alfred a colocou cuidadosamente na mesa, seu comportamento composto mal mascarando sua perplexidade interior. Acho que eu deveria ter percebido o problema se formando quando o mestre Wayne decidiu retornar antes do previsto, ele murmurou baixinho, ganhando um olhar penetrante de Batman. O que foi isso, Alfred? A voz de Batman era firme, seu olhar investigativo. Alfred ofereceu um sorriso educado. Apenas minhas próprias reflexões, senhor. Nada de importante, ele respondeu, recuando após arrumar a mesa com perfeição. Sinta-se à vontade para participar da sua discussão. Eu permanecerei por perto, ele acrescentou, posicionando-se discretamente atrás de Batman, sua curiosidade mal contida. Enquanto Batman e seu convidado inesperado se acomodavam na conversa, Alfred não conseguia se livrar da incômoda sensação de perplexidade. Ele estava preparado para fazer grandes esforços para proteger a identidade secreta de seu empregador, até mesmo considerando a ideia de se passar pelo próprio Batman se necessário. No entanto, a reviravolta inesperada dos acontecimentos o pegou desprevenido, deixando-o às voltas com um mistério que ele estava determinado a desvendar. Batman lançou um olhar demorado para Alfred, que permaneceu firme em sua posição, sem mostrar sinais de que iria embora. Com um resignado balançar de cabeça, Batman procedeu a remover seu capuz, para o horror evidente de Alfred. Mika, no entanto, reagiu com um mero suspiro, sua expressão refletindo uma aceitação resignada da situação que se desenrolava. Você dispensou completamente a farsa agora? Bruce Wayne, agora desmascarado, comentou com um toque de diversão, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Mika, imperturbável, respondeu com um sorriso amargo. Você não teria me trazido aqui se não estivesse convencido de que eu já sabia seu segredo, ele declarou balançando a cabeça. Eu gostaria de saber o que te faz ter tanta certeza, no entanto, ele continuou, seu tom tingido de curiosidade. Você parece saber muito mais do que eu esperava, Bruce admitiu, sua surpresa evidente. Ele já havia nutrido dúvidas antes, mas o nível de percepção demonstrado pelo jovem diante dele sugeria uma compreensão mais profunda, uma compreensão que se estendia além do mero conhecimento de sua identidade secreta, chegando às complexidades de seus pensamentos e ações, segredos bem guardados que ele nunca imaginou que seriam revelados. O comportamento de Mika em suas trocas com Bruce parecia quase assustadoramente estratégico, como se ele possuísse um talento extraordinário para conduzir suas breves interações com precisão calculada. Ele parecia saber exatamente quando se manter firme e quando ceder, levando a paciência de Bruce ao limite antes de diminuir o ritmo no momento certo. Mas isso não era tudo. Para responder à sua pergunta, é por meio de observação aguçada que tenho certeza, afirmou Bruce, seu tom inabalável. Eu dissequei seu interrogatório na torre de vigia várias vezes, e essa foi a primeira informação. Ele elaborou. A maneira como você desviou a investigação de Hal sobre seu conhecimento do futuro, deliberadamente provocando-o e provocando-o a desviar o foco, ele continuou. Mika, nada impressionado, cruzou os braços. Isso pode ter sido mera coincidência, sabia? Nem todo mundo responde a perguntas de sim ou não com respostas diretas de sim ou não, ele rebateu, fixando Bruce com um olhar incrédulo. Bruce assentiu em concordância. De fato, mas como mencionei, isso foi apenas o começo. Ele elucidou. Pegue seu encontro com Ted Grant, por exemplo, e como seu comportamento mudou no momento em que você soube o nome dele, quase como se você tivesse acesso a mais informações. Ele continuou. Mika zombou dramaticamente. Bem, é claro que eu mudaria minha atitude. Ted Grant é um campeão de boxe de renome mundial, e eu fui à academia dele com a intenção de aprender algumas habilidades de luta, ele retrucou, acenando com a mão desdenhosamente. Bruce balançou a cabeça. Mas havia mais, não havia? Você prontamente reconheceu sua associação com o Batman e até especulou sobre sua conexão com Ted Kord, outro membro da Liga da Justiça. Ele elaborou. Se isso não sugere conhecimento de sua identidade secreta, então o que sugere? Ele pressionou. Mika encontrou seu olhar com um olhar desafiador, sem se deixar abater. Mesmo assim, isso apenas sugere consciência dos alter egos de Kord e Grant. Não implica necessariamente conhecimento do seu próprio, ele rebateu desafiadoramente.
Não, mas sua maneira de interagir sim. Embora nossos encontros tenham sido poucos, você parecia possuir uma compreensão inata de como navegar em nosso mundo e seus habitantes, afirmou Bruce calmamente. Como um estranho com uma agenda não revelada, eu deveria naturalmente abrigar suspeitas em relação a você. No entanto, você conseguiu ganhar meu respeito com meras palavras, ele acrescentou, oferecendo um leve sorriso. Bruce assentiu, como se afirmasse sua própria observação. De fato, sua habilidade em manobrar em situações delicadas não passou despercebida, ele concordou. Seu acordo com o Superman, a proposta que você apresentou sobre a Livevir e as palavras que você falou para Victor Zassais para fazê-lo soltar o refém no asilo? Todos esses exemplos sugerem um entendimento mais profundo, ele elaborou. Ele começou a revelar metodicamente as várias pistas que havia reunido, incluindo a expedição de Mika à Floresta Negra e seu encontro com o Pinguim. Parado ao lado e ouvindo as revelações de Bruce, os olhos de Alfred se arregalaram a cada novo detalhe. Mika, enquanto isso, tinha uma expressão de profunda exasperação, enquanto Hatigan estava empoleirado em seu ombro, aparentemente imperturbável e se deliciando com um biscoito. Assim que Bruce terminou de relatar suas deduções, Mika esboçou um sorriso amargo. Eu sabia que você ficaria de olho em mim, mas não esperava que fosse tão minucioso, ele comentou com um suspiro. Eu esperava que você entendesse eventualmente, mas não imaginei que seria tão cedo, ele acrescentou, reclinando-se na cadeira com um ar derrotado, como se resignado à inevitabilidade da situação. Como esperado do Cavaleiro das Trevas de Gotham, suponho. Sua propensão à paranoia nunca deixa de impressionar, concluiu ele, oferecendo um sorriso genuíno ao encontrar o olhar de Bruce mais uma vez. Na bacaverna mal iluminada, um brilho peculiar brilhou nos olhos de Mika. Apesar do desenrolar de seus esquemas meticulosamente elaborados para esconder seu conhecimento do futuro pelo maior tempo possível, não havia nenhum sinal de irritação ou frustração. Em vez disso, uma genuína sensação de prazer iluminou suas feições. Seu sorriso brincalhão habitual se foi, substituído por um sorriso cheio de alegria não adulterada. Neste momento, Mika tinha uma semelhança impressionante com uma criança de olhos arregalados contemplando seu herói de longa data, desprovido de seu orgulho obstinado habitual e sarcasmo afiado que definiam sua existência. O momento fugaz de alegria genuína no rosto de Mika rapidamente deu lugar ao seu sorriso habitual. Eu vou conceder esta rodada, mas... Ele parou de falar, o sorriso se alargando. Como você acha que eu obtive todo esse conhecimento? Estou ansioso para ouvir suas deduções, ele solicitou. Bruce retribuiu o sorriso, seus olhos brilhando de intriga. Essa pergunta me deixou perplexo por um bom tempo, ele admitiu. Embora eu pudesse atribuir seu conhecimento de alguns eventos futuros e um punhado de identidades secretas ao seu envolvimento com a Liga em seu mundo anterior, a mais do que isso ele refletiu. Eu luto contra o crime há anos, faço parte da Liga e conheço seus membros há algum tempo, mas mesmo assim não tenho conhecimento íntimo das personalidades de tantos indivíduos extraordinários, explicou Bruce. Mika sentiu em concordância, sua expressão pensativa. Isso faz sentido, ele comentou, reconhecendo as deduções de Bruce. Bruce continuou, sem se deixar intimidar pela interrupção. A Liga da Justiça no seu mundo pode operar sob um conjunto diferente de regras, onde identidades são de conhecimento público. Isso pode explicar seu conhecimento de nossas identidades, Bruce raciocinou. Mas não cobre bem como você parece saber cada pequeno detalhe sobre heróis e vilões. A expressão de Bruce se tornou um pouco mais severa. Você disse que a Liga da Justiça existe em seu mundo, e eu não duvido, mas a existência tem muitas formas. Ele declarou. A forma da existência da Liga em seu mundo original é a única coisa que poderia explicar seu conhecimento. A expressão de Mika mudou novamente com as palavras de Bruce, uma faísca de excitação iluminando seus olhos. Então, como você acha que a Liga da Justiça existe no meu mundo? Ele perguntou, seu interesse mal contido. Bruce considerou por um momento, franzindo a testa em concentração. É só uma teoria, mas no seu mundo, talvez a Liga da Justiça exista como ficção. Amplamente conhecida, acessível a todos, até mesmo civis comuns como você, ele teorizou. O encolher de ombros de Mika era indiferente, mas havia uma centelha de desafio em seus olhos. Pode ser, mas aqui está o problema. Eu não sou um cara comum, ele retrucou, conjurando uma lâmina de sombra em sua palma como se para enfatizar seu ponto. Não está além da possibilidade de um indivíduo poderoso reunir tal informação, não é? Mika questionou, seu olhar se fixando no de Bruce enquanto este permanecia imperturbável, balançando a cabeça calmamente. Eu posso não saber como você obteve esses poderes, mas uma coisa é certa, Bruce afirmou com convicção. Quando você chegou aqui, você era completamente comum. Ele fez uma pausa, enfatizando seu ponto. Hal confirmou depois de escanear você com seu anel de poder. Além do calçado peculiar que você está usando atualmente, não havia nenhum traço de nenhuma habilidade extraordinária. O comportamento de Bruce exalava confiança enquanto ele continuava, suas palavras carregavam peso. O Superman até verificou que você não possuía aqueles sapatos quando apareceu inicialmente em nosso mundo. Capítulo 55. Ouvindo as palavras de Bruce, eu me esforcei para conter o sorriso que ameaçava dividir meu rosto ao meio. Era como assistir a um mestre jogador de xadrez revelar seus movimentos um por um. Claro, eu conhecia suas habilidades de detetive lendo os quadrinhos, mas testemunhá-los pessoalmente foi algo totalmente inspirador. Desde meu primeiro encontro com o Superman neste mundo, eu consegui manter meu fanboy interior sob controle. Mas agora, enquanto Bruce expunha suas deduções, precisei de todas as minhas habilidades de atuação para manter uma fachada de calma. Que fã de quadrinhos que se preze não ficaria louco ao ser analisado pelo único e verdadeiro Cavaleiro das Trevas? Eu tinha que dar crédito a ele. Os recursos que ele deve ter tomado para me vigiar eram uma coisa. No entanto, a habilidade de Bruce de conectar os pontos, do detalhe trivial de eu chegar sem sapatos à minha brincadeira com Hal Jordan, era impressionante e totalmente aterrorizante.
Estávamos falando do Batman, o maior detetive do mundo e uma das mentes mais afiadas que existe. E isso não te incomoda? Perguntei, minha intriga transbordando. O fato de que podemos ser apenas personagens na história de outra pessoa? Acrescentei, incapaz de resistir a cutucar o urso do existencialismo. Nem um pouco, Bruce respondeu, sua voz firme como sempre. Em um universo tão vasto quanto o nosso, não seria surpreendente se houvesse mundos onde todos nós existíssemos como nada mais do que criações literárias, ele refletiu, seu tom pensativo. Mesmo que fosse esse o caso, não mudaria nada para mim. Meu propósito permanece inalterado, defender a justiça e fazer o que é certo, concluiu Bruce, com sua convicção inabalável. Não pude deixar de concordar com a cabeça. Essas palavras ressoaram profundamente em mim. A noção tinha passado pela minha cabeça uma ou duas vezes desde que aterrissei neste mundo de pernas para o ar. E se eu fosse apenas uma invenção da imaginação de alguém? E se toda a minha existência não fosse nada mais do que tinta em uma página ou pixels em uma tela? Mas ficar pensando em tais pensamentos era tão inútil quanto tentar pastorear gatos. A verdade é que não importava. Seja real ou fictício, meu propósito continuava o mesmo. Aproveitar ao máximo cada momento, aproveitar cada oportunidade e aproveitar a viagem selvagem que a vida, ou a ficção, me dava. Enquanto eu estava me divertindo, o resto era apenas ruído de fundo. Minha risada ecoou pela bacaverna, atraindo olhares curiosos de Alfred e Bruce. Desculpe, rapazes, mas isso é muito surreal, consegui dizer entre risadas. É como entrar em um sonho, mas que é uma combinação perfeita para a realidade. A alegria genuína borbulhando dentro de mim se recusou a ser contida enquanto eu continuava. Quer dizer, vamos lá, é como se eu fosse uma criança por inteiro. Eu sorri, sentindo a emoção do momento percorrendo meu corpo. A diversão de Alfred era evidente no franzir de seus olhos quando ele brincou. Então, imagino que você era muito fã do Mestre Bruce em seu mundo anterior? Não pude deixar de concordar entusiasticamente. Absolutamente, sou um grande fã de vocês dois, admiti, sem me preocupar em continuar a atuar. Ah? Será que eu também estava incluído nessas obras de ficção do seu mundo? Alfred perguntou, parecendo genuinamente intrigado. Você não só foi incluído, como também era o favorito dos fãs. Algumas pessoas até preferiam você ao seu empregador e a todos os Robins, sem ofensa. Bruce, acrescentei com uma piscadela brincalhona em sua direção. A risada de Alfred ressoou pela bacaverna, seus olhos brilhando de diversão. Bem, parece que as pessoas do seu mundo têm um gosto bastante refinado, ele comentou, assentindo com satisfação. Sua curiosidade era evidente, mas a interrupção oportuna de Bruce mudou o foco de volta para o assunto em questão. Agora que isso está resolvido, vamos ao ponto crucial do porquê você está aqui, Bruce anunciou, seu tom sóbrio, e eu espelhei sua expressão séria, ansioso para ouvir sua proposta. Para simplificar, quero ajudá-lo em seus esforços, ele declarou calmamente, seu olhar firme. Perplexo, levantei uma sobrancelha. E quais, por favor, são meus esforços? Perguntei, genuinamente intrigado com sua oferta. Bruce permaneceu composto. A reabilitação de criminosos como Livevire e Senhor Frio, ele respondeu com naturalidade. Soltei um suspiro diante de sua suposição. É isso que você acha que estou fazendo? Questionei, encontrando seu olhar de frente, e ele apenas cruzou os braços, sua expressão ilegível. Bem, não posso dizer que não passou pela minha cabeça. Mas é mais fácil falar do que fazer, sabia? Admiti com um suspiro. O caso de Livevire foi um caso de alinhamento das estrelas, e o Senhor Frio poderia facilmente se redimir aos olhos da sociedade com sua perícia médica. Mas nem todos são tão receptivos quanto eles ou ansiosos para mudar seus hábitos, expliquei, expressando minhas reservas. O sorriso de Bruce se alargou diante da minha franqueza. Você está dizendo que é uma tarefa impossível? Ele perguntou, o desafio claro em seu tom. Balancei a cabeça. Não é impossível, mas quase. Os recursos e o tempo necessários para expandir esses esforços além de 2 casos não é algo que eu tenha, confessei. O sorriso de Bruce permaneceu inabalável. E se eu fornecesse os recursos e instalações necessários? Ele propôs, sua oferta pairando no ar. Franzi a testa diante da proposta de Bruce. O que exatamente você quer dizer? Perguntei, com um toque de ceticismo surgindo na minha voz. Um centro de reabilitação totalmente funcional, completo com todas as licenças e requisitos legais necessários, ele explicou calmamente. Sob sua orientação, você terá a liberdade de escolher os psicólogos se quiser. Não pude deixar de soltar uma risada com a sugestão dele. Então, outro hospício? Brinquei, balançando a cabeça com o pensamento. Você sabe tão bem quanto eu que meros psiquiatras não conseguem curar o tipo de loucura que algumas dessas pessoas têm. Mas você pode, não pode? A maioria dos supercriminosos é movida pela obsessão, Bruce rebateu. Você decifrou os códigos da Livevire e do Senhor Frio, oferecendo alternativas que não envolvem quebrar a lei. Continue fazendo o que você tem feito. E quanto a mim, vou lubrificar as engrenagens para garantir que qualquer bandido reformado tenha uma segunda chance, concluiu ele, com sua determinação brilhando em suas palavras. Vou configurar para que indivíduos como o Senhor Frio possam trabalhar mesmo estando atrás das grades, dando a eles uma chance de ganhar sua liberdade. Você sabe o que isso significa, certo? A confiança de Bruce ecoou em suas palavras, seus olhos penetrantes. Mais uma vez, me vi surpreso. Você percebe que passei por todo esse trabalho para reformar o Senhor Frio e a Livevire só para capitalizar seus talentos e encher meus bolsos? Eu soltei, minha frustração clara. Bruce permaneceu composto. Mesmo assim, se eles estiverem fora do jogo criminoso e vivendo vidas honestas, é mais do que qualquer outra pessoa, incluindo a Liga e eu, poderia fazer por eles. Ele raciocinou. No final do dia, as pessoas confiam umas nas outras. Não é necessariamente algo ruim. Se você dá uma mão e recebe assistência em troca, quem pode dizer que é errado? Ele refletiu. Suponho que é assim que a sociedade funciona, admiti com um aceno de cabeça. Mas por que vir até mim com isso?
Por que não assumir a tarefa você mesmo? Questionei, genuinamente curioso. Embora eu possa ter um profundo conhecimento dos criminosos de Gotham, eu nunca poderia alcançá-los tão efetivamente quanto você, Bruce, expressou, uma pitada de frustração colorindo seu tom. É teoricamente possível, mas praticamente inviável. Estou travada em batalha com eles há muito tempo. Eles nunca aceitariam minha ajuda, não importa quantas vezes eu a ofereça, ele lamentou. Eu tentei reformá-los antes, mas com o tempo, desenvolvi uma espécie de preconceito contra eles que impediria qualquer conexão genuína, Bruce continuou. Mas você possui um profundo entendimento de seus motivos e personalidade sem nenhum preconceito. Eu posso ver isso na maneira como você lidou com Harley Quinn e o Charada, Bruce declarou, sua voz inabalável. Você não demonstrou um pingo de medo, desgosto ou julgamento em relação a eles. Você simplesmente demonstrou interesse neles e eles retribuíram. Eles sentiram sua sinceridade, ele explicou. Você é um estranho sem preconceitos contra esses criminosos, é o candidato ideal para o trabalho, concluiu ele com um olhar firme e resoluto. Você ao menos percebe a quantidade de confiança que está depositando em mim, questionei, dividida entre diversão e preocupação. Você já pensou nas consequências se eu decidir que não quero mais cooperar? Insisti ainda mais. Eu tenho, Bruce respondeu firmemente. Mas no final das contas, esse é o único caminho que vejo para quebrar o ciclo incessante de conflito entre heróis e vilões, ele declarou. Se você provar ser indigno de confiança, então eu terei que assumir a responsabilidade e pará-lo eu mesmo, ele concluiu, sua determinação inabalável. Capítulo 56. Deitado na minha cama no meu apartamento em Nova York, eu não conseguia tirar os olhos da caixa de texto brilhante flutuando diante de mim. A aba de ofertas diárias acenava com uma oferta tentadora, uma habilidade de mestre em armas com um desconto de cair o queixo de 90%, custando apenas 800 pontos. Meu estoque de pontos aumentou para confortáveis 2.150, um salto significativo em relação aos míseros 530 que me restaram depois de gastar muito no escudo mental permanente. Claro, eu tinha conseguido alguns pontos do Senhor Frio, Batman, finalmente Pinguim e até Alfred, mas esses ganhos sozinhos não conseguiam explicar a súbita dádiva. A verdade estava na enxurrada de notificações que inundavam minha caixa de entrada, anunciando mudanças em meus status de relacionamento de neutro para curioso ou cauteloso com indivíduos desconhecidos. As mensagens misteriosas dizem algo como, seu relacionamento com mudou de neutro para cauteloso. Não foi meu primeiro rodeio com tais notificações. Elas só tinham aparecido antes quando Pantera me avistou em um beco escuro, sem que eu soubesse. Claramente a notícia sobre mim estava se espalhando. Era uma faca de dois gumes, deixando-me simultaneamente emocionado pelo influxo de pontos e apreensivo por razões óbvias. Quem eram esses novos jogadores no meu jogo e que planos nefastos eles poderiam ter guardado para mim? Descubra isso e muito mais no próximo episódio. Brincadeira. Quem se importa, na verdade? Eu ri para mim mesmo, afastando qualquer preocupação persistente. A notícia sobre mim se espalhando era inevitável, e quem quer que abrigasse planos nefastos, bem, eles teriam que me pegar primeiro. Além disso, voar no assento das minhas calças sempre tornava a viagem mais emocionante. Com um encolher de ombros indiferente, redirecionei meu foco para a seção de ofertas diárias, meu cursor pairando sobre a cobiçada habilidade de mestre de armas. Sem um momento de hesitação, cliquei em comprar e fechei o negócio. A descrição brilhou diante de mim, mestre de armas. Transforme-se no virtuoso empunhador de armas definitivo. Seja uma baguete ou uma galinha de borracha, você a empunhará como um profissional, deixando vilões tremendo nas botas e espectadores questionando suas escolhas de vida. Com essa habilidade, até mesmo um espanador de pena se torna uma arma mortal de destruição em massa de poeira. Então pegue sua espátula e prepare-se para virar seus inimigos de cabeça para baixo com uma sutileza incomparável. Há as vantagens das compras online modernas, pensei, já imaginando as infinitas possibilidades que essa nova habilidade abriria. A promessa da descrição da habilidade foi o suficiente para me fazer comprá-la sem pensar duas vezes. Quero dizer, quem não gostaria de se tornar um mestre em qualquer coisa que pudesse servir como arma? Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei tentado pela ideia de dar uma de Jack Chan nos meus inimigos, mas mais importante, essa habilidade parecia a solução perfeita para minha falta de habilidade em combate, especialmente depois de levar uma surra do Charada no hospício. Claro, aumentar meus poderes de sombra foi uma grande vantagem, mas o que realmente me vendeu foi a versatilidade. Quer dizer, pense nisso, quase tudo pode ser usado como uma arma se você for criativo o suficiente. Um carro? Isso é uma arma se você estiver disposto a ir totalmente Mad Max. O mesmo vale para um avião ou um barco. Simplificando, com essa habilidade, eu poderia canalizar meu piloto de NASCAR interior se eu decidisse transformar um carro em uma arma. E não parou por aí. Essa maestria se estendeu a tudo e qualquer coisa, de armas convencionais a objetos cotidianos como móveis. Imagine isso, eu, empunhando uma cadeira como um profissional e... Certo, talvez não haja muitas aplicações práticas para empunhar uma cadeira fora do combate, então talvez esse não tenha sido o exemplo mais convincente, mas você entendeu. As possibilidades com essa habilidade eram praticamente infinitas. Quem sabe? Talvez eu seja a primeira pessoa na história a bater em alguém a uma polegada de sua vida usando uma baguete. Ei, coisas mais estranhas aconteceram na minha vida ultimamente. Tudo bem, resmunguei, rolando para fora da cama com toda a graça de uma preguiça em uma manhã de segunda-feira. Vamos tentar, anunciei ao meu rato Ratigan, que parecia mais interessado em seu próprio pelo do que em minha esgrima improvisada. Seus olhos redondos, no entanto, se animaram com minhas palavras, fixando-se em mim como se ele estivesse esperando um show.
Observe atentamente, rato, exclamei, estendendo minha mão e conjurando uma espada sombria na palma da minha mão direita. Com a esquerda, peguei um despertador da minha mesa de cabeceira e o joguei no ar como se estivesse fazendo um teste para um ato bizarro de circo. Enquanto eu me preparava mentalmente para cortar o relógio irritante em dois, meu cérebro parecia estar dando cambalhotas em um poço de informações. Minha mão se movia com vontade própria, ajustando-se para segurar a lâmina sombria como se eu tivesse nascido com ela. Então, canalizando meu santo da espada interior, ou talvez apenas meu ninja despertador, eu virei a lâmina e cortei para cima mais rápido do que um gato perseguindo um ponteiro laser. Pisque e você perderia. Em questão de milissegundos, o despertador que antes estava inteiro agora estava caído no chão em duas metades perfeitas. Meus olhos se arregalaram em descrença enquanto eu olhava para o relógio fatiado, sentindo como se tivesse tropeçado em um filme de ação cafona. Bem, olhe só para isso, murmurei para mim mesmo, meio que esperando aplausos de uma plateia invisível, e eles vieram, mas do roedor atrevido, assistindo às minhas palhaçadas como um rei observando seu bobo da corte. Embora tudo tenha acontecido inconscientemente e num piscar de olhos, consegui moderar minha força, e o resultado foi nada menos que surpreendente. Testar os limites dessa habilidade recém-descoberta teria que esperar por outro dia, mas chega disso por enquanto. Tenho certeza de que você está ansioso para ouvir sobre meu acordo com Bruce, e aqui estou eu divagando sobre meu último power-up. Irritante, certo? De qualquer forma, vamos abordar o elefante na sala. Eu recusei a oferta de Bruce. Antes que você pegue suas tochas e forçados, deixe-me explicar. A ideia de administrar um hospício sob minha direção era inegavelmente tentadora. Eu poderia ter pessoas como o Sr. Frio trabalhando para mim mesmo enquanto estivesse preso, e ter os médicos garantindo sua reabilitação. Mas verdade seja dita, parecia muito incômodo e uma perda de tempo enorme para um cara que só queria aproveitar a vida como eu. Naturalmente não contei nada sobre meu desejo de simplesmente brincar e me divertir. Não sou tão casca-grossa assim. Em vez disso, disse diplomaticamente a Bruce que era uma responsabilidade pesada e não muito alinhada com meus objetivos de vida no momento. Mas Bruce, teimoso como sempre, não quis saber disso. Ele insistiu que eu não precisaria fazer mais nada, apenas continuar com minhas palhaçadas de sempre. Ao ouvir a proposta de Bruce, instintivamente recorri à minha arma definitiva, meu orgulho teimoso. Deixei claro para Bruce que, embora a ideia fosse atraente, eu não estava interessado em tudo ser entregue a mim em uma bandeja de prata. Eu sempre fui acostumado a ganhar meu sustento, e receber tanta ajuda não me agradava. Pode ter sido tolo e teimoso, mas esse é o tipo de pessoa que eu sou. No meu velho mundo, eu vivia confiando em mim mesmo, e pretendia fazer o mesmo aqui. Bruce pareceu perturbado com minha recusa, mas ele não era de desistir facilmente. Ele sugeriu que ele prosseguisse com a construção e as questões legais do estabelecimento, e uma vez que tudo estivesse pronto para ir, eu poderia simplesmente comprá-lo dele e assumir. Com essa proposta, eu me vi ficando sem motivos para dizer não, então concordei relutantemente. Mas antes de fechar o negócio, coloquei algumas condições. A primeira condição pegou Bruce desprevenido. Eu insisti que o asilo fosse construído em Nova York em vez de Gotham. Naturalmente, Bruce ficou intrigado e questionou minha escolha. Foi quando eu soltei a bomba nele, a revelação de que Gotham era amaldiçoada, graças a um antigo feiticeiro enterrado sob a cidade. Deixe-me dizer, a reação dele não teve preço. Enquanto o rosto de Bruce ia de arra para em tempo recorde, não pude deixar de sorrir para a montanha-russa de emoções que se desenrolava diante de mim. Mas foi só quando soltei a bomba sobre o asilo Arkham possivelmente estar em um ponto de acesso espiritual que seus olhos quase saltaram das órbitas. Com Bruce finalmente a bordo, expus o restante dos meus termos e, surpreendentemente, ele estava todo ouvidos. Depois de fechar o acordo, dei adeus à Bacaverna, deixando Bruce com uma espécie de presente de despedida. Uma recomendação para chamar os figurões como Constantine ou talvez até Spawn, se ele existisse neste mundo, para enfrentar as maldições de Gotham. E foi assim, meus amigos, que o biscoito se desfez. A situação toda parecia uma inversão de papéis bizarra. Normalmente eu seria o único a exibir meu conhecimento e a balançar ofertas tentadoras para fazer outros embarcarem em meus planos. Mas lá estava eu, recusando a proposta de Bruce e dando as cartas pela primeira vez, apenas para ser convencido por ele no final. Foi uma estranha reviravolta do destino, mas ei, eu não estava reclamando. Foi meio revigorante estar do outro lado da mesa de negociação pela primeira vez. Capítulo 57. Enquanto as explosões estrondosas reverberavam pelo apartamento, eu grogue abri meus olhos, irritação gravada em meu rosto. Com um gemido relutante, peguei meu telefone, apertando os olhos para a tela brilhante que anunciava uma hora ímpia, 5 da manhã. Xingando baixinho, não pude deixar de xingar. Quem diabos está soltando fogos de artifício a essa hora ímpia? Jogando o telefone de lado, peguei um travesseiro próximo e tentei abafar a cacofonia, esperando salvar o pouco sono que me restava. Mas as explosões persistiram, ficando mais altas e persistentes a cada segundo. Quando eu estava prestes a me render à frustração, Hattigan, meu fiel companheiro roedor, pulou na cama, arrancando o travesseiro e me cutucando insistentemente. Lancei um olhar exasperado para Hattigan, mas suas palhaçadas persistentes não me deixaram outra escolha a não ser me render relutantemente ao inevitável. Com um suspiro resignado, eu saí da cama, resmungando sombriamente sob minha respiração. Quem quer que esteja por trás disso vai passar por um mundo de dor, eu resmunguei, espiando pela janela para ter um vislumbre do brilho ardente à distância. Mas primeiro o café, declarei com um bocejo cansado, caminhando penosamente em direção à cozinha em busca do elixir salva-vidas que me animaria pela manhã. Já fazia uma semana desde que eu tinha gastado na habilidade de mestre de armas e, surpreendentemente, as coisas estavam calmas.
Bruce dava uma olhada ocasionalmente, principalmente para acertar os detalhes do asilo, ou melhor, centro de reabilitação, como eu insistia em chamá-lo. Além disso, a vida tinha se estabelecido em uma rotina confortável. Minhas visitas diárias ao Pantera tinham adquirido um novo sabor, não mais apenas para treinamento, elas tinham se transformado em visitas sociais regulares. Como se viu, os punhos eram um jogo justo sob os efeitos da habilidade mestre de armas. O olhar no rosto do Pantera quando eu lhe dei uma surra em uma luta de sparring foi absolutamente impagável, fazendo o alto custo de pontos da habilidade valer totalmente a pena. Apesar da surra que lhe dei, Pantera continuou sendo a única pessoa que eu realmente podia chamar de amigo, então fiz questão de passar por lá sempre que podia. Também havia Ted Cord, mas ele era mais um parceiro de negócios do que um camarada, mas inegavelmente um cara simpático. Eu fazendo amigos, quem imaginaria? Outro evento notável durante esse tempo foi minha queda repentina em um frenesi de jogo, cortesia de um vício recém-desenvolvido. Tudo começou quando me vi afogando em tédio rolando o sistema sem pensar, quando me deparei com uma oferta tentadora, um sorteio aleatório de armas por meros 50 pontos. A promessa de armas raras e lendárias com uma rara garantida após 10 sorteios, provou ser tentadora demais para resistir. Com meu novo domínio de todas as armas, graças à habilidade mestre de armas, pensei, por que não tentar? Então tosse os pontos por um único empate, curioso para ver o que o destino reservava. O resultado? Uma lança velha e lamentavelmente enferrujada que parecia que se dobraria com um aperto firme. Totalmente decepcionado, me vi obrigado a tentar novamente 20 vezes para ser exato. Antes que eu percebesse, meus pontos tinham diminuído para meros 300. Lição aprendida. Gachas eram o epítome do mal, e eu tinha sido vítima de seu chamado de sereia. Ainda assim, em meio ao mar de decepções, consegui alguns sorteios decentes, incluindo uma espada incrível. Valeu a pena? Talvez. Mas guarde o que eu digo, você nunca mais vai me ver participando de jogos de gacha. Com meu café drenado e minha roupa renovada, fui até a porta do apartamento. Hora de ir, Hatigan, declarei, estendendo minha mão para ele. Sem hesitar, ele subiu correndo pelo meu braço e se acomodou no meu ombro. Estou prestes a dar umas merecidas pancadas na bunda de quem perturbou meu sono de beleza. A risada maníaca do irmão Sangue ecoou pelas ruas caóticas enquanto chamas dançavam ao redor dele, lançando um brilho assustador em sua pele. Sua montaria monstruosa, uma grotesca amálgama de touro e gorila coberta de escamas, pisoteava ameaçadoramente, sacudindo o chão abaixo deles. Com um sorriso sinistro, ele se deleitou com o terror dos civis, seus olhos brilhando de loucura. A estrada para a iluminação é pavimentada com sacrifício. A voz do irmão Sangue ressoou, abafando os gritos dos espectadores aterrorizados. E todos vocês serão os primeiros a se oferecerem para o bem maior. Sua risada ecoou, uma sinfonia arrepiante para a destruição que o cercava. Mas assim que sua arrogância atingiu o pico, uma explosão repentina de energia cortou o ar, anunciando a chegada de Estelar, Mutano e Ravenna. Suas expressões determinadas contrastavam fortemente com o caos, sua resolução inabalável enquanto confrontavam o líder do culto malévolo. Estelar, com os olhos brilhando de determinação, liberou uma saraivada de rajadas de energia escaldante, visando interromper o domínio do irmão Sangue sobre a criatura abaixo dele. Mutano, ágil, transformou-se em um colossal urso pardo, avançando de cabeça na briga, buscando derrubar a monstruosa montaria. Enquanto isso, Ravenna, com sua capa ondulando ameaçadoramente ao seu redor, concentrou seus poderes telecinéticos, criando um escudo protetor ao redor de seus aliados enquanto se preparava para enfrentar o irmão Sangue de frente. Resistir é inútil. Rendam-se agora, titãs, e eu pecaminosamente lhes concederei misericórdia. As provocações do irmão Sangue caíram em ouvidos surdos enquanto ela se preparava, pronta para confrontar o feiticeiro negro que buscava manipulá-la para seus fins distorcidos. A risada do irmão Sangue continuou enquanto ele se chocava com o trio formidável. Seus acólitos, sem se deixar intimidar pelo ataque, se reuniram ao seu lado, seu zelo fervoroso alimentando seus ataques. À medida que o caos se desenrolava, os titãs se viram no meio da batalha, com sua determinação inabalável, apesar do número esmagador de acólitos contra eles e das armas estranhas que empunhavam. Precisamos neutralizar aqueles acólitos antes que eles invoquem mais reforços. A voz de Estelar cortou o barulho, seus olhos brilhando com determinação enquanto ela lançava rajadas de energia nos cultistas. Mutano, sua forma mudando rapidamente para combinar com a maré sempre mutável da batalha, assentiu em concordância. Eu os manterei ocupados, mas precisamos de um plano. Ele declarou, sua voz ecoando com a ferocidade de um urso enquanto ele atacava o adversário mais próximo. Ravenna, com sua expressão sombria sob o capuz, concentrou suas energias em manter a barreira defensiva do time. Fiquem juntos e concentrem-se em resgatar os civis por enquanto, ela comandou, suas palavras carregando o peso da autoridade enquanto ela inspecionava o campo de batalha. Lentamente, mas seguramente, os titãs ganharam vantagem enquanto evacuavam os civis e neutralizavam os acólitos. No entanto, seus esforços logo foram recebidos com uma reviravolta sinistra quando o irmão Sangue liberou uma torrente de magia negra, conjurando uma legião de criaturas infernais para reforçar suas fileiras. Os olhos de Estelar se arregalaram de alarme ao ver a horda se aproximando. Chegando. Precisamos manter nossa posição. Ela gritou, suas mãos já liberando outra barragem de energia. Em sua forma de lobo, Mutano soltou um rosnado frustrado enquanto mudava sua atenção para a nova ameaça. Isso é ruim. Há muitos deles. Ele exclamou, sua voz tingida de apreensão. Em meio ao caos da batalha, Ravenna assumiu o comando, posicionando-se entre seus companheiros e as criaturas infernais invasoras. Fiquem atrás de mim.
Ela ordenou, sua voz ecoando com autoridade enquanto ela conjurava uma barreira protetora de energia escura. Vou mandar essas criaturas de volta para onde elas pertencem. Seus olhos brilharam com poder enquanto ela concentrava sua energia, preparando-se para liberar um formidável feitiço de banimento. Azarat Metrionzintos. Com um grito retumbante, Ravenna canalizou sua magia, tecendo encantamentos complexos enquanto portais escuros semelhantes a vórtices se materializavam sob os pés das criaturas infernais. Um por um, eles foram atraídos para o abismo, desaparecendo de vista enquanto retornavam às suas dimensões originais. O alívio tomou conta de Ravenna quando a última das criaturas desapareceu, mas sua vitória durou pouco. Em uma manobra rápida e inesperada, o Irmão Sangue aproveitou a oportunidade, enredando Ravenna com tentáculos de magia negra antes que ela pudesse reagir. Incapazes de intervir, Mutano e Estelar se viram presos em um combate com os acólitos restantes e a montaria do Irmão Sangue, incapazes de ajudar Ravenna. O Irmão Sangue, com seu sorriso distorcido de malícia, materializou-se atrás de Ravenna, sua forma se transformando em uma nuvem ameaçadora de névoa de sangue enquanto ele a colocava em seu ombro. Garota tola, ele provocou, sua voz pingando desprezo. Você realmente acreditou que poderia escapar das garras de Trigon? Com um floreio sinistro, ele conjurou um portal giratório de energia vermelho-sangue. Você se recusou a abraçar a escuridão, e agora será consumido por ela. Você e o mundo inteiro, ele declarou, pronto para escapar. Antes que o Irmão Sangue pudesse fazer sua grande fuga, ele sentiu uma mudança inesperada na gravidade. A confusão franziu sua testa enquanto ele olhava por cima do ombro, apenas para descobrir um espaço vazio onde Ravenna uma vez se empoleirou. O pânico arranhou seu peito enquanto ele examinava a cena caótica, desesperado para localizá-la. Para seu espanto, ele a encontrou suspensa no ar, enredada por um tentáculo escuro, avançando lentamente em direção a uma figura envolta em sombras rodopiantes. O rosto de Mika emergiu da escuridão, seu olhar penetrando a escuridão enquanto ele interceptava a descida de Ravenna. Com graça sem esforço, ele rasgou a magia de ligação, libertando o ar de seu alcance. Um sorriso irônico dançou em seus lábios enquanto ele cruzava os olhos com o Irmão Sangue. Sério, cara, você precisa crescer e superar essa fase nervosa que você está passando, Mika repreendeu, seu tom pingando com falsa decepção como um pai falando mal do seu filho. Você está chegando aos 50, e ainda está falando essa merda do tipo, abrace a escuridão, do Vader como um adolescente aspirante a Sith? Vamos lá, cara, mostre um pouco de vergonha e haja de acordo com sua idade. Ele balançou a cabeça, uma mistura de exasperação e diversão evidente em seu comportamento. Capítulo 58. Observando Ravenna me lançar um olhar que gritava, alerta de perigo de estranho, eu mal contive uma risada. Não posso culpá-la, nem todo mundo confiaria prontamente em um estranho encharcado de sombra se precipitando para salvar o dia. Mas ei, eu simplesmente tenho que esclarecer as coisas, certo? Calma, com esse olhar desconfiado brinquei, erguendo uma sobrancelha. Não vou te oferecer doces. Além disso, eu nem tenho uma van suspeita, sabia? Acrescentei, soltando uma risada pelo absurdo da situação. Ravenna parecia ter uma piada na ponta da língua, mas antes que ela pudesse responder, o Irmão Sangue invadiu a festa com toda a sutileza de um touro em uma loja de porcelanas, apontando o dedo para mim como um inquisidor apontando uma bruxa em uma multidão de camponeses. E quem é você em nome de Trigon para impedir a cruzada profana da Igreja do Sangue? Ele trovejou, sua raiva palpável. Sorrindo como um gato de Cheshire, eu retruquei com igual zelo. Seus pais não lhe ensinaram boas maneiras? Apresente-se antes de perguntar os nomes dos outros. Eu retruquei, saboreando a confusão que passou pelo rosto do Irmão Sangue. Eu matei meu. Ele respondeu, parando no meio do caminho enquanto sua perplexidade rapidamente se transformava em uma nova onda de realização e fúria. Criança insolente. Você ousa zombar do Irmão Sangue? Tentáculos escuros de magia começaram a se enrolar ao redor dele como uma aura sinistra. Não deveria ser o vovô Sangue agora, seu velhote nervoso? Retruquei com um sorriso irônico, deliciando-me com os suspiros de descrença de sua comitiva de acólitos. Muito bem. Se você está tão ansioso pela morte, então eu concederei seu desejo. Com uma carranca, o Irmão Sangue lançou uma bola giratória de energia escura, parecendo que tinha acabado de bater o dedão do pé em uma mesa de centro vilã. Ravenna deu um passo à frente, com os olhos brilhando, pronta para erguer um escudo protetor ou algo do tipo, mas passei por ela rapidamente, com um taco de beisebol sombrio se materializando em minhas mãos. Assumindo a posição de um batedor, esperei que sua bola rápida e escura viesse zunindo em minha direção. Com um swing digno da série mundial, eu a lancei disparando para o céu, onde ela explodiu em uma exibição de fogos de artifício de tentáculos se contorcendo que pareciam ter a intenção de molestar tudo e qualquer coisa ao seu alcance. Touchdown para os mocinhos. Eu comemorei, levantando o punho como se tivesse acabado de marcar o gol da vitória. A frustração do Irmão Sangue era praticamente visível enquanto ele se transformava em uma nuvem de névoa de sangue raivosa, voando em minha direção mais rápido do que um esquilo perseguindo uma noz. Enquanto ele se reformava diante de mim, com as garras estendidas e prontas para uma manicure, ou mais provavelmente para mutilar meu rosto, eu ergui uma barreira sombria mais rápido do que você consegue dizer abracadabra. Antes que ele pudesse piscar, meu arsenal oculto de blasters apocaliptan surgiu das sombras, mirando diretamente nele. Com um coro de explosões que deixaria os fogos de artifício com inveja, eles dispararam seus lasers e projéteis de energia contra o Irmão Sangue. Enquanto os blasters apocaliptan liberavam sua barragem, o ar se encheu com o grito angustiado do Irmão Sangue. Uma nuvem de névoa de sangue, crivada de buracos como queijo suíço, subiu ao céu antes de se fundir de volta à forma do Irmão Sangue, parecendo ainda mais raivoso e ameaçador de alguma forma. Ele é um sujeito persistente, não é?
Comentei, observando a transformação do irmão sangue com uma mistura de aborrecimento e intriga. Ravena, sempre a mestra do eufemismo, entrou na conversa com seu tom seco de sempre. Os poderes amaldiçoados do irmão sangue o tornam tão resistente quanto uma barata. Vai ser preciso mais do que uma brisa leve para mantê-lo no chão. Lancei-lhe um olhar, sobrancelha erguida em curiosidade. Então, qual é o plano? Perguntei. Ela sentiu lentamente sua expressão séria. Tenho um feitiço em mente, mas é complicado. Vou precisar de alguns minutos para fazê-lo, ela explicou. Sem problemas, respondi com um sorriso convencido, girando o taco de beisebol na minha mão até que ele se transformasse em uma lâmina elegante. Vou continuar a festa, mas não demore muito, provoquei, ativando meus sapatos tempestade e saltando no ar, pronto para enfrentar o irmão sangue mais uma vez. Enquanto eu voava, vi o sorriso irônico do irmão sangue praticamente gritando, alvo fácil aqui em cima. Era uma jogada clássica de vilão, mas, felizmente, ele se absteve do diálogo cafona, pequenas bênçãos, eu acho. Sem se deixar abater, ele acendeu mais alto, chovendo uma tempestade de projéteis de energia escura em minha direção. Encarei seu desafio de frente, conjurando plataforma sombria sob meus pés como um jogo de amarelinha cósmico, dançando pelo ar para desviar de seus ataques. A cada salto, eu diminuía a distância entre nós, determinado a manter a pressão. O sorriso presunçoso do irmão sangue vacilou, substituído por um olhar de frustração, mas ele não desistiu, atirando ainda mais projéteis e zunindo como um louco, tentando me ultrapassar. Eu cortei os ataques que chegavam com minha espada, cortando-os como moscas irritantes. Sempre que o irmão sangue mergulhava muito perto do chão, eu invocava tentáculos sombrios para prendê-lo, mas ele provou ser escorregadio, escorregando do meu alcance com facilidade. Enquanto a dança aérea com o irmão sangue continuava, olhei para baixo para verificar os outros titãs. Mutano havia se transformado em um dinossauro, envolvido em uma luta feroz com a montaria monstruosa do irmão sangue, enquanto Estelar estava ocupada mantendo os acólitos afastados e protegendo os civis. Perdido na distração momentânea, senti a presença repentina do irmão sangue se materializando diante de mim. Antes que eu pudesse reagir, suas unhas estendidas estavam em rota de colisão com meu rosto. Em vez de entrar em pânico, eu lhe dei um sorriso quando sombras começaram a girar ao meu redor, revelando Ratigan se lançando da escuridão com um chilrear feroz. Ele cravou os dentes no nariz do irmão sangue e arranhou seu rosto, provocando um uivo de dor. Enquanto Ratigan recuava, fundindo-se de volta às sombras, aproveitei a oportunidade, ajustando minha postura e avançando em direção ao irmão sangue. Com um golpe rápido da minha lâmina sombria, eu o cortei em dois. Seu corpo se partiu, mas em vez de desmoronar, ele se uniu com tentáculos de névoa de sangue. Sua fúria era evidente mesmo em seu estado dividido. Mas eu não iria desistir tão cedo. Enquanto eu despencava em direção ao chão como um cometa particularmente desajeitado, decidi dar ao irmão sangue um gostinho do próprio remédio. Com um movimento rápido do meu pulso, soltei um tentáculo sombrio que o agarrou como uma criança pegando o último pedaço de pizza em uma festa de aniversário. O irmão sangue se contorceu como uma minhoca no anzol, tentando fazer algum ato de fuga de Odine com seu truque de névoa de sangue, mas meu tentáculo tinha outros planos. Ele se expandiu como um balão, envolvendo-o mais apertado do que um burrito em uma barraca de tacos. Com um giro dramático digno de uma estrela de ação de Hollywood, eu o mandei voando em direção ao pavimento abaixo. Eu segui, mergulhando de cabeça como um paraquedista com um caso grave de vertigem, acompanhado pela deliciosa sinfonia de blasters apocalipta liberando sua barragem das sombras que se envolviam ao redor do meu corpo. O pouso não foi nada gracioso, e provavelmente quebrei alguns ossos, mas ei, quem precisa de sutileza quando se tem estilo? Eu me sacudi metaforicamente porque, você sabe, sombras, então conjurei um enorme martelo de sombras, pronto para dar uma boa e velha surra na prisão sombria do irmão sangue. Eu bati forte na prisão sombria como um baterista sob efeito de cafeína, mas antes que eu pudesse fazer disso uma obra-prima rítmica, rachaduras começaram a aparecer, emitindo um brilho vermelho assustador. A próxima coisa que eu sei é que as sombras explodiram, e o irmão sangue apareceu, parecendo que tinha acabado de passar por um liquidificador. Ele me lançou um olhar de desprezo e tirou uma estranha joia vermelha como se fosse seu bilhete de loteria premiado. Você é um osso duro de roer, eu admito, ele cuspiu, pronto para começar um discurso que provavelmente me faria dormir mais rápido do que uma canção de ninar, mas eu não estava aceitando. Rápido como um relâmpago, conjurei um arco sombrio e mirei direto em seu braço, esperando fazê-lo largar aquela joia como uma batata quente. O irmão sangue pareceu genuinamente surpreso e ofendido com minha interrupção, como se eu tivesse acabado de invadir sua festa do chá sem ser convidado. Mas ele reagiu rapidamente, esmagando a joia antes que a flecha atingisse seu alvo. Da gema esmagada surgiu um redemoinho estranho e cor de sangue, voando direto para a boca do bichinho de estimação monstruoso do irmão sangue, que estava tendo uma briga violenta com Mutano em sua forma de dinossauro. De repente, a criatura soltou um rugido que poderia acordar os mortos, seu corpo inchando como um balão de hélio, e esse fogo assustador cor de sangue dançando ao redor dele. A próxima coisa que sei é que ele casualmente agarra Mutano e o joga no prédio mais próximo como se ele não pesasse nada, voltando sua atenção para mim. Bem merda. Eu resmunguei para mim mesmo enquanto a besta ameaçadoramente avançava em minha direção, soltando um segundo rugido que quebrou todo o vidro na área. Ainda assim, está aí a oportunidade perfeita para experimentar meu novo brinquedo. Com um sorriso malicioso, mergulhei em meu arsenal sombrio e peguei meu bem mais precioso, a única coisa decente que consegui arrancar das garras malignas do gacha de armas. Capítulo 59. Enquanto eu agarrava o punho da espada, meu corpo passou por um surto de crescimento inesperado, me lançando até o nível dos olhos da imponente criatura infernal que avançava em minha direção.
Parado ali com incríveis 32 pés de altura, não pude deixar de sentir uma estranha mistura de admiração e leve vertigem. Mas não havia tempo para crises existenciais agora. A besta balançou seus 2 punhos carnudos em minha direção, e eu instintivamente levantei a espada para interceptar seu golpe. Conforme o ataque da criatura colidia contra a lâmina, os detalhes da minha nova arma ficaram mais claros. Era uma espada pesada de 2 mãos, quase tão alta quanto eu na minha altura normal. A coisa parecia ter visto mais batalhas do que as memórias de um velho guerreiro. O punho ostentava intrincados desenhos dourados, uma dupla guarda cruzada brilhando com elegância envelhecida. A lâmina em si era de um cinza desgastado, fundindo-se perfeitamente com a guarda cruzada, com detalhes carmesim adornando ambas as pontas. Agora, você provavelmente está se perguntando como eu de repente fiquei mais alto que uma casa e capaz de bloquear casualmente uma fera que parecia estar fazendo supino em carros, no café da manhã. Bem, pessoal, isso é tudo graças ao mojo místico da espada. Apropriadamente chamada de matadora de gigantes, a espada certamente fez jus ao seu nome ousado. Ela também tinha um golpe duplo de poderes. Primeiro, sempre que eu a segurava, minha força ganhava um pequeno impulso, como uma injeção de adrenalina para meus músculos. Mas o verdadeiro chute era seu segundo poder, e com isso quero dizer que ela dobrava minha força natural. Ao enfrentar qualquer coisa no menu extra grande, a espada sacaria suas armas grandes, literalmente. Ela me dimensionaria para combinar com aqueles grandes vilões, dobrando minha altura e força a cada vez. E deixe-me dizer, não foi um acordo único. Toda vez que meu tamanho dobrava em relação ao original, minha força muscular também aumentava, e com meu tamanho aumentando como se estivesse em um surto de crescimento. Você pode apostar que as coisas ficaram bem intensas. Agora, você pode imaginar a cena se desenrolando. De volta à sua forma humana, Mutano surgiu debaixo dos escombros, me encarando como se eu fosse a atração principal de um circo. Os olhos de Estelar estavam praticamente brilhando de espanto, enquanto Ravena mal me lançou um olhar, focada demais em sua conjuração de feitiços para se incomodar. E então havia o irmão Sangue, seu rosto uma mistura colorida de raiva e frustração, como uma criança que acabou de perder seu brinquedo favorito. Quanto aos seus acólitos, digamos que eles pareciam ter visto um fantasma, ou neste caso, uma figura gigante e sombria soldando uma espada igualmente gigantesca. Eu queria absorver as reações um pouco mais, mas aquela besta enorme era implacável, igualando minha força golpe por golpe e me empurrando de volta à realidade. Com um sorriso largo, inclinei minha espada corretamente, fazendo com que seus punhos enormes deslizassem como se estivessem untados com manteiga, inadvertidamente esmagando um carro próximo em uma panqueca. Dei um passo rápido para trás, levantando minha espada bem alto e a derrubando com força no crânio da fera. Sua resposta foi um rugido furioso, e ele levantou suas mãos carnudas para bloquear o golpe. Mas com toda a minha força recém-descoberta e habilidades de mestre em armas, parei a lâmina pouco antes do impacto e dei-lhe um bom chute no estômago só para garantir. A besta uivou em agonia, caindo de costas. Aproveitando o momento, invoquei meus poderes sombrios, conjurando inúmeros tentáculos que serpenteavam ao redor da criatura, prendendo-a ao chão como um cachorrinho rebelde. Dando um passo à frente, eu me aproximei da besta que se debatia e enfiei minha lâmina profundamente em seu peito. Em vez de sangue, uma energia escura jorrou do ferimento como uma fonte de água, mas eu não dei importância enquanto torcia e virava a lâmina, determinado a derrubar a maldita coisa antes que causasse mais danos. Mas quando eu estava entrando no clima, o irmão Sangue decidiu invadir a festa, literalmente, transformando-se em névoa de sangue e vindo em minha direção. Quando o irmão Sangue se materializou diante de mim, com seu braço apontado como um canhão sinistro pronto para me atingir com energia negra, me vi diante de uma decisão em uma fração de segundo. Eu largo a besta colossal e jogo o irmão Sangue para longe como um mosquito irritante. Ou eu me posiciono pelo time e deixo seu ataque me atingir para acabar com a besta. Bem, normalmente essas seriam as opções, mas no meu tamanho atual, eu tinha uma ideia mais criativa em mente. Franzi meus lábios e me preparei para cuspir no irmão Sangue. Agora, você pode pensar que é um movimento infantil, mas dadas minhas proporções atuais, meu cuspe poderia tê-lo derrubado tanto literal quanto figurativamente, interrompendo seu ataque. Mas antes que eu pudesse executar meu plano brilhante, Ravena surgiu, flutuando entre nós com um ar de autoridade. Com o estalar de mãos, ela liberou sua magia, conjurando correntes escuras que serpenteavam em direção ao irmão Sangue como serpentes vingativas. Retorne ao abismo de onde você veio. Ela ordenou, sua voz crepitando com energia arcana enquanto as correntes se enrolavam ao redor dele. O irmão Sangue se contorceu e xingou, lutando contra suas restrições mágicas, mas o feitiço de Ravena se manteve firme. Conforme as correntes apertavam, elas arrastavam o irmão Sangue em direção ao chão, tecendo um portal giratório que parecia um bilhete direto para o inferno. E honestamente, dadas as circunstâncias, poderia muito bem ter sido. Ao ver o irmão Sangue sendo arrastado para os poços de fogo, não pude deixar de sorrir. Aproveite sua estadia na condenação eterna, vovô. Talvez alguns séculos lá embaixo o acalmem, eu cutuquei, rindo do pensamento. Enquanto isso, a monstruosa criatura infernal abaixo de mim decidiu desistir, e sua luta diminuiu até que ele parou de se mover completamente. Seu corpo começou a se dissolver como espuma exposta ao ácido, criando uma cena que afrontou todos os 5 sentidos com um fedor horrível que devastou minhas narinas como aquele tio. O fedor parecia penetrar até mesmo sob as sombras enroscadas, provocando um alto e estridente protesto cheio de pura indignação e horror de Hatigan. Felizmente, tanto a besta quanto seu aroma fétido se dissiparam rapidamente sem deixar rastros. Testemunhando o caos que eles desencadearam, os acólitos de repente perceberam que estavam em uma situação muito difícil e se espalharam como baratas fugindo de um interruptor de luz.
Ravenna, sempre vigilante, ativou seus poderes, invocando correntes de energia escura que envolveram os seguidores em fuga antes que eles pudessem escapar. O esforço pareceu esgotá-la, no entanto, quando ela começou a cair no chão. Instintivamente me movi para pegá-la, mas rapidamente parei minhas ações quando notei um flash verde disparando em sua direção. Mutano apareceu bem a tempo, segurando-a nos braços antes que ela caísse no chão. Não pude deixar de sorrir ao ver isso, segurando uma risada enquanto aplaudia mentalmente o heroísmo de Mutano com o polegar para cima. Ah, amor jovem! Estou quase com inveja. Pensei. Era a oportunidade perfeita para causar uma boa impressão e colher mais pontos, mas eu não era tão insensível a ponto de roubar o trovão do Mutano. Ele era um daqueles personagens que sofreu demais sem nenhuma razão, e ele definitivamente merecia a aparência de um final feliz. À medida que a descarga de adrenalina diminuía, meu corpo começou a encolher de volta ao seu tamanho normal, agora que a ameaça imediata tinha passado. O lamento distante das sirenes me lembrou da chegada inevitável da força policial tardia. Bem, foi bom conhecer todos vocês, mas é hora de deixar vocês pombinhos e ir embora, anunciei, fazendo com que Mutano soltasse Ravenna, ambos exibindo um rubor encantador. Adorável. Até mais, acenei casualmente, conjurando uma plataforma sombria sob meus pés, pronta para sair. Mas antes que eu pudesse pular para longe, Estelar apareceu diante de mim, braços estendidos. Espere, ela exclamou, abrindo os braços como se quisesse me impedir de ir embora. Qual é seu nome? Ela perguntou com uma expressão estranha que eu não conseguia identificar. Dei de ombros, oferecendo um sorriso amigável. Mika Foster. Mas como eu disse, tenho que ir, então te vejo mais tarde, princesa, respondi, saltando no ar antes que ela pudesse responder. Capítulo 60. Descansando em um canto aconchegante de um café local, observei Ratigan se entregando a uma rigorosa sessão de cuidados. Suas pequenas patas cuidando meticulosamente de cada bigode. Enquanto isso, minha atenção se voltou para a tela brilhante do meu telefone, onde eu examinava as últimas atualizações de notícias. De cartéis de drogas enlouquecidos a grupos terroristas surgindo como margaridas, parecia que o mundo precisava urgentemente de um herói, ou pelo menos de alguém para agitar um pouco as coisas. Mas infelizmente nada me chamou a atenção como um esforço digno de coleta de pontos, o que me deixou pensando nas perplexidades do meu tempo livre como super-herói. Com o lançamento iminente de Livevire se aproximando no horizonte, eu esperava um curso intensivo sobre manipulação de eletricidade e gerenciamento de mídia. Ensiná-la às manhãs deveria ser eletrizante, para dizer o mínimo. No entanto, até a estreia de Livevire eletrificar as ondas de rádio, minha agenda era tão vazia quanto um deserto. Quanto ao Senhor Frio, eu confiei a ele a caixa paterna, já que ele teve tempo mais do que suficiente para refletir sobre sua tentativa equivocada de me roubar. Eu não estava preocupado com ele me enganando, já que instalei um bug especial que comprei do sistema na caixa paterna, mas isso não vem ao caso. Eu tinha grandes planos para reformular a imagem pública da Freese, mas eles não poderiam ser implementados até que minha empresa estivesse pronta e funcionando. Claro, eu tinha feito minha diligência na papelada necessária para lançar uma empresa, mas era aí que minha expertise terminava. Administrar um negócio era tão estranho para mim quanto decifrar hieróglifos antigos. Além disso, sem um produto ou serviço matador na manga, eu era tão útil quanto um bule de chocolate em uma festa do chá. Ponderando minhas opções para um empreendimento comercial, bati o queixo pensativamente enquanto tomava meu café. A tecnologia do Senhor Frio parecia um ponto de partida promissor. Quero dizer, quem não gostaria de dispositivos saídos diretamente de um laboratório criogênico? Com um pouco de brainstorming, poderíamos inventar algo que certamente sairia voando das prateleiras. E se tudo mais falhasse, sempre havia a opção de gastar em alguma tecnologia de ponta do sistema e deixar Freese fazer sua mágica de engenharia reversa. O cara era um gênio certificado, afinal. Quanto ao rosto dessa empresa em desenvolvimento, eu tinha alguns nomes girando na minha cabeça. Azrael, também conhecido como Jean Paul Valley, estava no topo da lista. Ele já me devia uma, e provou seu valor graças ao seu papel em garantir a liberdade condicional de Livevire. Mas por mais talentoso que fosse, administrar um negócio não era exatamente seu forte. Além disso, havia apenas uma quantidade limitada de coisas que um homem poderia lidar. Então havia Barbara Gordon. Uma verdadeira gênio, sem dúvida, mas sua propensão a meter o nariz em tudo a tornava uma aposta arriscada. Sem mencionar que eu nunca tinha conhecido, então convencê-la a pular a bordo seria uma tarefa hercúlea. Por fim, havia Albert Wesker. Você pode estar coçando a cabeça, imaginando quem diabos é. Bem, deixe-me refrescar sua memória. Lembra do ventríloco? Sim, aquele cara amarrado a uma mesa de operação em Arkham, com Harley Quinn pronta para dar-lhe uma injeção de sabe-se lá o que com uma agulha do tamanho de um desenho animado. Bons tempos, bons tempos. Mas ei, graças às maravilhas da psiquiatria moderna, cortesia de uma tal John Leland, esse capítulo da vida dele está firmemente no espelho retrovisor. Agora, não se deixe enganar por toda essa coisa de marionete na mão. Claro, ele costumava aterrorizar Gotham com um ajudante de madeira, mas hoje em dia, ele virou uma nova página. E deixe-me dizer, o cara tem talento. É preciso muita inteligência para convencer um bando dos bandidos mais durões de Gotham a fazer o que você quer, principalmente com um fantoche bobo na mão falando. Comandar uma gangue pode não ser um empreendimento comercial típico, mas liderança é liderança, e habilidades empresariais são habilidades empresariais, certo? Se ele pode dar trabalho para o Batman, imagine o que ele poderia fazer no mundo corporativo com algum estudo. Além disso, o status de ventríloco como um vilão reformado o tornava perfeito.
considerando que eu tinha planos de reformar e usar, quero dizer, empregar um bando de criminosos. Que melhor exemplo para dar ao mundo do que um criminoso reformado comandando uma empresa de sucesso? Terminando meu café, recostei-me no assento, guardando meu telefone enquanto ponderava meu próximo movimento. A interface do sistema brilhava convidativamente, me oferecendo uma infinidade de opções para afastar o tédio que ameaçava me engolir. Talvez desencadear outra missão possa agitar um pouco as coisas, pensei, navegando pelas opções de informações. Antes que eu pudesse mergulhar naquela toca de coelho, meu telefone decidiu entrar em ação com sua própria agenda. Com uma sobrancelha erguida, atendi a ligação de Ted, também conhecido como Pantera, meu tipo de mentor e amigo neste mundo caótico. Ei, garoto, a voz grave de Ted estalou pela linha. Escuta, preciso que você me faça um grande favor. Não hesitei em oferecer minha ajuda. Ted esteve lá por mim desde o primeiro dia, ou foi o segundo? De qualquer forma, eu devia muito a ele e não tinha motivos para recusar. Claro, Ted. O que houve? Respondi, já me preparando mentalmente para ir até a academia onde ele me treinava. É meio que um grande negócio, não é algo para discutir por telefone. Você pode passar na academia? Ted pediu. Sem perder o ritmo, respondi, estou a caminho. Com Hattigan confortavelmente empoleirado no meu ombro, paguei a conta e saí pela porta, pronto para ver o que Ted tinha reservado para mim. Encostada na parede do escritório de Ted Grant, Yolanda Montes franziu levemente a testa enquanto olhava para seu mentor e padrinho. Seus olhos castanhos estavam fixos em Ted, o homem que se tornará como um segundo pai para ela. Com uma linhagem orgulhosa como filha de Juan Montes, um boxeador profissional, Yolanda herdou a força e a determinação do pai. Ao longo dos anos, ela se tornou especialmente próxima de Ted, chegando a assumir seu manto e se tornando a segunda Pantera quando ele sofreu uma lesão debilitante nos últimos dias. Ela havia percorrido um longo caminho desde então, trilhando seu próprio caminho como heroína. De seus dias com a Corporação Infinito, até suas aventuras solo, e agora seu envolvimento com os Lutadores das Sombras, Yolanda havia enfrentado sua cota de desafios. No entanto, foi a iminente missão com os Lutadores das Sombras que a trouxe ao escritório de Ted hoje, buscando sua ajuda com uma sensação de mau presságio nublando seus pensamentos. No entanto, suas esperanças foram rapidamente frustradas quando Ted explicou que ele tinha compromissos anteriores com seus antigos companheiros da Sociedade da Justiça, uma questão relacionada a uma antiga ameaça que estava ressurgindo. Decepcionada, mas compreensiva, Yolanda ouviu enquanto Ted lhe assegurava que conhecia a pessoa certa para ajudá-la e prontamente fez uma ligação. Presa em seus pensamentos, Yolanda voltou à realidade quando o jovem entrou no escritório. Ele se misturava ao fundo com suas feições modestas, com uma altura média como um Joe comum com uma constituição magra. Ainda assim, havia algo no sorriso fácil gravado em seu rosto que sugeria uma profundidade além do comum. Seu olhar varreu a sala, o rato empoleirado em seu ombro imitando seus movimentos. Então, o que foi, Ted? Ele perguntou, seu tom relaxado, mas atento. O ceticismo de Yolanda persistiu enquanto ela observava o jovem. Ele era Micah, o protegido de quem Ted tanto falava, que de alguma forma conseguiu vencê-lo em uma partida de sparring, apesar de seu treinamento relativamente curto. Confiando no julgamento de Ted sobre as habilidades de Micah, ela ainda tinha dúvidas sobre sua disposição em ajudar na perigosa missão que tinha pela frente. Obrigado por aparecer em tão pouco tempo, garoto, Ted cumprimentou, dando a Micah um aceno de apreciação. Deixe-me apresentar vocês dois. Micah conheça Yolanda Montes, minha afilhada. Ela é a segunda Pantera e um membro dos Lutadores das Sombras, ele explicou, gesticulando em direção a Yolanda. Yolanda suspirou interiormente com a revelação casual de Ted sobre sua identidade secreta. Ainda assim, ela ignorou suas preocupações sobre Micah vazar seu segredo, sabendo que Ted não o teria trazido se não fosse confiável. Micah abriu um sorriso para Yolanda e se aproximou dela. Meu nome é Micah Foster. É um prazer conhecê-la, senhorita, ele disse, oferecendo sua mão para um aperto de mão. O aperto de mão de Yolanda era firme enquanto ela apertava a mão de Micah, retribuindo sua saudação com um simples da mesma forma. Depois de alguns apertos firmes, Micah soltou a mão dela, sua atenção retornando para Ted. Então, eu estou supondo que a senhorita Montes aqui tem algo a ver com o favor que você quer me pedir, Ted? Sua cabeça se inclinou inquisitivamente enquanto ele falava, seu comportamento casual contrastando com a seriedade da situação. Ted assentiu, reconhecendo a precisão da suposição de Micah. Você está absolutamente certo, Ted confirmou. Sente-se, por favor, garoto. Vai demorar um pouco para explicar, ele sugeriu, gesticulando em direção a uma cadeira vazia próxima, seu tom tingido com um senso de urgência.